Tchau, galera. O tema do vídeo de hoje é quem tem direito à cidadania italiana. Então eu vou explicar para vocês que é uma certa diferença que o pessoal ali do tanto do YouTube quanto na internet diz o seguinte, a pessoa casou com um italiano e fala que vai conseguir a cidadania italiana. Não. Só tem direito à cidadania italiana filhos de italianos, tanto filhos legítimos ou filhos adotados. Quem não é filho de italiano não tem direito à cidadania italiana. Os que, o único forma de você conseguir a cidadania italiana não sendo um filho através talvez por uma concessão do governo italiano. Daí é casos muito raros, já aconteceu até com dois políticos brasileiros foram concedidos a cidadania italiana através do cônsul. O cônsul concedeu, mas é muito raro. Você tem que ter ser uma pessoa muito notável na sociedade para conseguir essa concessão da cidadania italiana. E o outro caso é o casamento, mas o casamento não é cidadania italiana. O casamento é naturalização. Tem diferença? Tem. Que é uma diferença até um pouco mais técnica. Que eu acho que não, até o pessoal que não é da área não tem muito interesse ali, saber que é um conhecimento mais técnico. Eu teria que ficar aqui só criar um vídeo só para explicar a diferença entre naturalização, cidadania italiana, até porque isso engloba a nacionalidade. Então, uma nacionalidade de um país engloba a naturalização e a cidadania, certo? Mas isso daí é um assunto muito técnico aí para quem é da área jurídica e tal. Vamos assim, pelo menos assim explicar a diferença de cidadania e naturalização mais para frente. Quando eu for falar de casamento, eu vou explicar a naturalização. Então vamos nos concentrar a nossa atenção para a cidadania italiana, onde que é o foco, né, desse vídeo. Então quem tem direito à cidadania italiana? Então nós vamos explicar através aqui desse site. O que faz esse site? Esse site ele cria a árvore genealógica da pessoa. Então, além de eu explicar quem tem direito à cidadania italiana, eu vou ajudar você a ensinar você a construir a sua árvore genealógica. Então vamos começar aqui, muito simples, nesse site aqui. Eu vou deixar a descrição o link na descrição do vídeo. Então você vai poder clicar e acessar o site. Mas quem quiser aqui é só copiar aqui e digitar no browser que você vai ter acesso a esse site. Então, primeira coisa, você vai clicar aqui. Clicou aqui, você viu que mudou a tela aqui na lateral. Então, você vai ter que adicionar o seu nome, né? Então, como eu estou criando um personagem fictício, eu vou colocar você. Então, você. Aí, vamos adicionar os seus pais. Então, você vem aqui, né, clica nessa palavra adicionar pais, certo? Aí já clicou. Então no rosinha tá lá escrito para digitar o nome da sua mãe, né? Então eu vou digitar mãe, né? Mas você coloca o nome da sua mãe, certo? E aqui o azulzinho vão colocar o nome do seu pai, certo? Aí nós vamos seguir assim. Primeira coisa eu vou fazer o exemplo mais, não é que é o mais clássico, mas é o que não tem nenhuma restrição e é menos burocrático. Quando até chegar para você, toda a sua linha ascendente italiana é só sobre homens. Então vamos lá. Seu pai, né? Vamos adicionar os seus avós paternos, a sua avó aqui. Do seu avô, vamos adicionar o seu bisavô. Bisavós, no caso. Aqui.
Vocês podem perceber, pessoal, que eu estou adicionando até teu trisavô. Lembrando que depois do bisavô vem trisavô. Tem gente que fala que é tataravô. Não, não é tataravô. Tataravô é depois do trisavô. Certo, pessoal? Então vamos aqui. Vamos deixar até aqui. Pronto, tá aí. Tá construída uma possível árvore genealógica. Então primeiro teve o seu trisavô, né? Partiu da Itália para o Brasil. Provavelmente tem duas possibilidades. Ele veio casado com a trisavó, ou ele veio solteiro, né? Então vamos supor aqui nesse caso que eu vou supor que eles estão casados. Não vai alterar muito para saber se você tem direito à cidadania. Vai só alterar depois na reunião dos documentos. Mas isso eu vou falar no outro vídeo. Então vamos lá. Vamos concentrar aqui. Trisavô italiano desembarcou no Brasil. No Brasil, junto com a sua trisavó, ele nasceu seu bisavô. O seu bisavô tem direito de cidadania italiana, porque ele é filho de italiano. O pai transmitiu. Vamos supor que nessa época aqui, gente, nós estamos falando de antes de 1948. Depois eu vou explicar por que antes de 1948. Bisavô com bisavó, certo? Nasceu seu avô. Recebeu a transmissão da cidadania do seu avô e do seu bisavô. Do seu avô, da sua avó, nasceu seu pai. Do seu pai com a sua mãe, nasceu você. Nesse caso aqui, onde que só pode ver que os italianos são todos homens. Então nesse caso não tem problema nenhum. Você de olho fechado já pode buscar os documentos. Nesse caso aí você não tem restrição nenhuma. Só não, né? Eu falo só, mas é muito difícil conseguir a reunião de toda a documentação para você dar a entrada. Nesse caso você pode dar entrada tanto ao reconhecimento da cidadania italiana, tanto no consulado quanto nas cidades italianas, né? Ali nas prefeituras, certo? Agora vamos criar outra possibilidade. Vamos supor aqui, pessoal, vamos ter que assim. Aqui, pessoal, vocês viram que na primeira árvore genealógica nós partimos sempre de homens. Agora eu vou partir nesse caso aqui, da avó. Então vamos construir de novo a árvore genealógica. Pode ser que a sua árvore genealógica seja assim. Então vamos partir dessa árvore genealógica. O seu bisavô italiano, né, com a sua bisavó, desembarcou no Brasil. Desse relacionamento nasceu a sua avó. Da sua avó com seu avô nasceu o seu pai. Nesse caso aqui, pessoal, com essa árvore genealógica aqui, nós vamos cair naquela que eu tinha falado antes, na lei de 1º de janeiro de 1948. Se, por exemplo, o seu bisavô transmitiu a cidadania para a sua avó, tranquilo, certo? Ela é italiana. Se a data que nasceu o seu pai, vamos supor que o seu pai nasceu após 1º de janeiro de 1948, ok.
Não tem problema nenhum. Pode buscar a documentação que você vai ter direito. Só que temos um problema no seguinte: se seu pai nasceu antes de 1º de janeiro de 1948, porque antes dessa data as mulheres não transmitiam a cidadania italiana, segundo a lei. Então, administrativamente, o que é administrativamente? Se você chegar e apresentar a documentação com uma mulher, um filho de uma mulher italiana nascido antes de 1º de janeiro de 1948, o comune vai dizer que o comune ou o consulado vai dizer que não pode fazer o seu processo de cidadania porque você não tem direito. Aí que você já se esbarra aí que você tem que fazer. Então, só recorrendo à justiça italiana. Porque tem algumas pessoas que recorreram e venceram na justiça italiana. Mas isso só serve no caso judicial. Então, quando o seu caso, ou seja, o filho da italiana ou da mulher que está transmitindo a cidadania italiana, eu digo filho de italiana, ela não precisa ser registrada. A partir do momento que ela tem o direito de cidadania italiana, ela já transmite o direito aos seus descendentes de cidadania italiana. Então, o filho dessa mulher que nasceu antes não vai ter direito. Então, vão ter que todos os seus descendentes recorrer à justiça para tentar garantir o seu direito à cidadania italiana. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contratar um avvocato, um bom advogado italiano, para fazer esse trabalho, esse serviço para você. O cidadania italiana.net indica alguém? Não indica nenhum advogado. Você pode entrar nos sites, que eu vou deixar aqui um site aqui para você verificar quais são as pessoas que têm o registro de advogado. Como na OAB, o que tem? Tem ali um cadastro de advogados. Ali as pessoas podem consultar qual advogado presta serviço em qual área que ela está procurando e assim contratá-lo. Na Itália também é assim. Você pode ter um banco de dados onde tem um cadastro de todos os advogados ali, que você pode ali procurar para o advogado fazer esse serviço. Pode ser que o advogado morar em qualquer região da Itália? Sim, qualquer região da Itália. Você precisa ir lá? Não precisa ir para lá. Mas isso aí o teu advogado italiano vai explicar. Ah, mas eu não falo italiano. Muitos advogados falam inglês. Tem advogados já que trabalham nessa área, que eles falam português, né? São casados com brasileira, ou às vezes já tem um contato com a língua portuguesa. Mas se você fala um bom inglês, tem muitos escritórios com bons advogados que vão falar inglês com você. Então, pessoal, basicamente é isso. Então, o filho da mulher italiana, se nasceu antes de 1º de janeiro de 1948, tem que procurar a justiça. Então, eu vou construir essa possibilidade, sempre partindo do pai. Mas se partir da mãe, é o mesmo raciocínio. Tá? Por exemplo, se fosse aqui o da mãe, a mãe, o filho dessa mãe, no caso você tem que ter nascido após 1º de janeiro de 1948. Vamos ver se fosse aqui. Eu vou construir para você então, para você visualizar melhor.
o caso que eu estava citando para vocês. Então tá lá. Por exemplo, seu bisavô italiano, nasceu a sua avó, depois a sua mãe e seu pai. Então nesse caso aqui nós vamos, que normalmente é o caso mais clássico, onde que há mais registros de pessoas que nasceram antes, né, filho de italianos que nasceram antes da data de 1º de janeiro de 1948. Então o seu bisavô transmitiu para a sua avó a cidadania italiana. Só que a sua avó já nasceu no Brasil. Ou, não importa, ela seja italiana, a sua avó. Casou com um estrangeiro. O teu avô não era italiano. Aí a sua mãe, para ter direito, ela tem que ter nascido antes de 1º de janeiro de 1948. Se ela nasceu após 1º de janeiro de 1948, ela vai transmitir diretamente, não precisa recorrer à justiça. Se ela nasceu antes, ela terá que recorrer à justiça italiana. Tá, pessoal? Então é simples, ou você vai ter a medida judicial ou a medida administrativa. A maioria do pessoal é a medida administrativa. Então, pessoal, espero ter explicado para vocês quem tem direito à cidadania italiana. Então, reforçando, quem tem direito à cidadania italiana é só filhos de cidadania, filhos de italianos. Tem algumas exceções ali. Casamento, em algumas hipóteses, a pessoa adquire a cidadania italiana. Em outras hipóteses, que é a 99%, a pessoa vai poder se naturalizar italiana. Então a naturalização é um pouco diferente da cidadania, porque nem sempre os naturalizados vão ter todos os direitos de um cidadão. Normalmente é uma diferença pequena ali em questão de políticas e tal, mas é quase igual, vamos dizer assim, mas tem certas restrições. Mas, por exemplo, o naturalizado vai ter direito a viver em qualquer país da União Europeia, vai ter quase os mesmos direitos. 99% dos direitos ele vai ter como naturalizado. Mas ele não é cidadão, ele é naturalizado. Certo, pessoal? Entendido isso? Então eu agradeço os leitores do blog cidadaniaitaliana.net e também do pessoal aí que está nos assistindo pelo YouTube, né? Nosso vlog que tá em construção. Certo, pessoal? Qualquer dúvida deixe no recado. Quem não quer se expor pode me mandar e-mail. E é isso, um grande abraço e até a próxima.